A 300 metros de profundidade no oceano aberto, a luz do sol se reduz a um azul pálido e frio. Para um mergulhador ou um animal marinho descendo por essa imensidão, o perigo mais imediato não é um par de mandíbulas, mas uma mudança súbita e invisível na própria estrutura da água. Em uma fração de segundos, a temperatura despenca drasticamente, criando uma fronteira física que divide o oceano em dois mundos completamente diferentes. Essa barreira invisível é conhecida como termoclina. No deserto azul do mar aberto, onde não existem recifes, cavernas ou rochas para se esconder, essa linha de demarcação térmica se transforma no cenário da mais complexa dinâmica de caça, emboscada e sobrevivência do planeta. Diferente do que acontece perto da costa, o oceano aberto oferece pouca proteção física. Animais que vivem nessa coluna de água infinita enfrentam a exposição constante a predadores e a escassez de abrigo. Para sobreviver, eles precisam aprender a usar as propriedades físicas da própria água a seu favor. A termoclina funciona como um teto líquido que separa a água quente e iluminada da superfície da água fria, densa e escura das profundezas. Essa transição não é apenas uma mudança de temperatura. Ela altera a densidade da água, a propagação do som e a penetração da luz, criando uma zona de distorção sensorial que os maiores predadores do oceano utilizam como uma cortina de fumaça natural. O segredo dessa fronteira reside na física da propagação sonora e visual. Quando as ondas de som emitidas por animais ou pelo movimento da água atingem a termoclina, elas sofrem refração. O som é desviado e desacelerado pela mudança de densidade, o que significa que um ruído gerado logo acima da barreira pode parecer distante ou completamente indetectável para quem está logo abaixo. Para os predadores que patrulham as profundezas, a termoclina funciona como uma parede de isolamento acústico unilateral. Eles conseguem monitorar o que acontece acima sem revelar sua própria presença, transformando a escuridão fria em um posto de observação perfeito. Abaixo dessa linha invisível, a vida marinha se depara com um dos maiores fenômenos migratórios da Terra, conhecido como a Grande Migração Vertical. Todos os dias, ao anoitecer, bilhões de pequenas criaturas, peixes-lanterna, lulas e pequenos crustáceos sobem das profundezas escuras em direção à superfície para se alimentar sob o manto da noite. Ao amanhecer, eles fazem o caminho inverso, mergulhando de volta para a segurança da escuridão profunda. Esse movimento diário obriga toda essa massa biológica a cruzar a termoclina 2 vezes por dia. E é exatamente nessa travessia que os predadores aguardam. O peixe-espada é um dos caçadores mais especializados dessa zona de transição. Ele possui uma adaptação biológica extraordinária que o torna um mestre da termoclina. Atrás de seus olhos maciços, existe um órgão aquecedor especializado que retira calor de seus músculos de natação e o direciona diretamente para o cérebro e a retina. Enquanto a maioria dos peixes de sangue frio sofre com a perda de agilidade mental e visual ao entrar na água gelada abaixo da termoclina, o peixe-espada mantém sua visão extremamente nítida e seus reflexos rápidos. Ele consegue enxergar o movimento de presas na penumbra fria enquanto seu próprio corpo permanece invisível para elas. Se este mistério do oceano te fascina, toque no botão de se inscrever para acompanhar nossas próximas investigações. Além do peixe-espada, grandes tubarões pelágicos, como o tubarão azul e o tubarão maco, utilizam a termoclina como uma ferramenta tática de emboscada. O tubarão azul, com seu corpo esguio e nadadeiras peitorais longas,
é projetado para planar com o mínimo esforço energético. Ele utiliza uma estratégia de caça conhecida como descida em montanha-russa. O tubarão desliza lentamente através da água quente da superfície, cruza a termoclina e penetra na zona fria. Ao fazer isso, seu metabolismo desacelera devido à baixa temperatura, permitindo que ele conserve energia enquanto vasculha a escuridão. Quando o tubarão azul detecta a silhueta de um cardume ou de uma lula contra a luz fraca que vem da superfície, ele inicia a fase de ataque. Ele aproveita a vantagem de olhar de baixo para cima. Para as presas que nadam na camada quente e iluminada, olhar para baixo significa encarar um abismo negro impenetrável. Elas não conseguem ver o predador subindo em sua direção. O tubarão, por outro lado, vê perfeitamente o contorno de suas vítimas recortado contra a claridade da superfície. Em um movimento rápido e vertical, ele cruza a termoclina de volta para a água quente, surpreendendo a presa em um ataque que vem do nada. Essa estratégia de caça vertical exige um preço físico severo. Cruzar a termoclina repetidamente expõe o corpo do predador a choques térmicos constantes. Em questão de poucos metros, a temperatura do corpo de um peixe comum pode cair o suficiente para paralisar seus músculos ou desacelerar os batimentos cardíacos a níveis perigosos. É por isso que os grandes predadores do mar aberto evoluíram para desenvolver sistemas de troca de calor internos conhecidos como redes milagrosas. Essas estruturas de vasos sanguíneos entrelaçados mantêm o calor gerado pela atividade muscular dentro do núcleo do corpo do animal, impedindo que ele se dissipe na água gelada das profundezas. No entanto, a sobrevivência nessa fronteira invisível não é garantida apenas pela biologia interna, mas também pela precisão do tempo de reação. As presas que cruzam a termoclina não são totalmente indefesas. Muitas espécies de lulas pelágicas utilizam a mudança drástica de densidade da água na termoclina para escapar de perseguições. Ao mergulharem rapidamente através da barreira térmica, elas alteram sua flutuabilidade e velocidade de natação de forma tão abrupta que confundem as linhas de recepção sensorial dos predadores que tentam rastreá-las pelo movimento da água. A termoclina também atua como um acumulador de matéria orgânica. À medida que detritos, algas mortas e restos de animais descem da superfície em direção ao fundo do oceano, a mudança de densidade da água na termoclina faz com que essa matéria orgânica desacelere sua descida, criando uma camada densa de nutrientes conhecida como neve marinha. Essa concentração de alimento atrai pequenos peixes e crustáceos, transformando a barreira invisível em uma verdadeira pastagem flutuante no meio do nada. Onde há alimento concentrado, há predadores patrulhando as bordas, transformando essa linha de nutrientes em uma zona de perigo constante. Mas o equilíbrio desse campo de batalha invisível está passando por uma transformação silenciosa e profunda. Nas últimas décadas, o aquecimento das águas superficiais do oceano tem alterado a estrutura da termoclina em escala global. À medida que a camada superior do oceano fica mais quente, a diferença de temperatura entre a superfície e as profundezas se torna ainda mais extrema, tornando a termoclina mais nítida, mais profunda e mais difícil de ser cruzada por muitas espécies. Essa intensificação da barreira térmica está gerando um fenômeno que os cientistas chamam de compressão de habitat. Muitas espécies de peixes comerciais e predadores de topo, que antes navegavam livremente entre as diferentes profundidades,
estão descobrindo que a água abaixo da termoclina está ficando cada vez mais pobre em oxigênio devido à falta de mistura entre as camadas de água. Ao mesmo tempo, a camada superior quente está se tornando quente demais para o seu funcionamento biológico ideal. O resultado é que esses animais estão sendo espremidos em uma faixa de água cada vez mais estreita, logo acima da termoclina. Essa redução do espaço vital força um encontro sem precedentes entre espécies que antes raramente competiam diretamente. Grandes tubarões, atuns gigantes e peixes-espada são empurrados para a mesma arena rasa, onde a visibilidade é maior e a competição por alimento se torna feroz e desesperada. A barreira invisível que antes servia como escudo e tática de emboscada, agora funciona como uma parede física que limita suas opções de fuga e os expõe diretamente às frotas de pesca industrial que operam na superfície. O destino dos predadores do oceano aberto continua intimamente ligado à integridade dessa fronteira líquida. A termoclina não é apenas um fenômeno físico ou uma curiosidade oceanográfica. Ela é a arquitetura invisível que molda o comportamento, a evolução e a sobrevivência de algumas das criaturas mais formidáveis do planeta. No deserto azul, onde cada movimento pode decidir quem caça e quem desaparece, a capacidade de dominar as fronteiras invisíveis da água é a única diferença entre a vida e a morte na imensidão do oceano.